convidado aqui, Jornal 96, é o novo chefe do Gabinete Civil do Governo do Estado, o economista Raimundo Alves, que tem como uma das primeiras missões articular, negociar todo esse problema das folhas de servidores aqui do Estado. Claro que não é só a atribuição dele, mas muita coisa passa pelo Gabinete Civil. Bom dia, Raimundo. Bom dia, Diógenes. Bom dia, ouvinte 96. Como economista, primeiro, como é que você avalia essa situação fiscal do Estado? Essa avaliação está bem grave, Diógenes. A situação que a gente encontrou o Estado é um estado de falência, está caracterizado isso, inclusive no decreto da governadora, né, quando a gente decretou o estado de calamidade financeira. É uma situação bem grave e vai dar muito trabalho para a equipe econômica do governo. Na fase de transição, vocês tiveram acesso a essa realidade ou vocês, quando assumiram, já se surpreenderam? Não, assim, a gente já tinha noção disso, não podemos da falar gravidade, já, né? Sim, com certeza, não podemos falar em surpresa, em grandes surpresas. É evidente que aos poucos você vai descobrindo outras situações, né? Mas a situação que é de gravidade, isso a gente já tinha noção, sim. O déficit fiscal admitido pelo governo gira em torno de 2,6 bilhões de reais. Você podia detalhar essa dívida do governo? Olha, essa dívida é uma dívida que vem sendo acumulada, né? O déficit previsto para o ano passado foi um pouco maior. O desse ano, por exemplo, previsto no orçamento, que era de 1,8 bilhões, na verdade a gente descobriu que tem mais alguma coisa aí, tem um déficit que faz parte do pacote do RN Cidadão, que não estava previsto, não estava no orçamento, não foi colocado isso para a Assembleia, e isso aumentou um pouco. Mas o detalhamento disso mesmo é bem generalizado, entendeu? Não tem uma área específica. Quase 1 bilhão com os servidores, mais de 1 bilhão com fornecedores, né? Isso. E aí você tem ali outros gastos. Outros passivos que vão aparecendo ao longo dos... Como é que está a condução dessa questão dos servidores? A governadora Fátima, juntamente com o senhor, fez um comunicado do pagamento de janeiro, e isso foi rejeitado pelos representantes do Fórum Estadual dos Servidores. Foi feita uma contraproposta, mas prevaleceu um pouco o que o governo determinou. Foi um comunicado ou uma proposta? Não, foi uma proposta. Tanto foi uma proposta que, entre a primeira proposta e o resultado final do acordo, teve toda uma condução, toda uma negociação, né? Mas houve quem dissesse, houve sindicalistas que disse que o governo comunicou sem negociar antes com as categorias. Não, o governo apresentou a proposta primeiro, entendeu? Não foi, a primeira proposta foi colocada na mesa, evidentemente, para que as categorias pudessem fazer as suas avaliações, né? Tanto que nas horas seguintes já começou a haver uma reação e a gente entrou numa negociação com os servidores. Isso durou uns 3 dias, mas durante o processo foi aberto todos os números, toda a realidade financeira do Estado foi colocado para todos os servidores, para os dirigentes sindicais, associações militares, e isso foi conduzido da forma mais transparente possível, tanto que foi possível apresentar e realizar um bom acordo para os servidores e para o Estado. O governo começou a pagar a folha de janeiro na última sexta-feira, né? Adiantou. Isso. 30% dos salários, e amanhã paga a área de segurança, 30% da área de segurança e das autarquias que têm receita própria, né? Não, as autarquias que têm receitas próprias, elas normalmente recebem no final do mês. Vai ser no final do mês. Elas não estavam com salário atrasado. Mas amanhã é área de segurança e quem mais? E os 70% restante de quem ganha até R$3.000. Sim. Entendeu? Aí amanhã o governo quita o salário de janeiro de todos os servidores que recebem até R$3.000 e todos os servidores da segurança pública, ativos, inativos e pensionistas do mesmo forma. E para o dia 31, como você falou, as autarquias que têm receita própria e os que ganham acima dos R$3.000. Vai ter dinheiro para isso tudo, para bancar essa despesa, já que não tinha ao longo do ano passado? Sim, para bancar a folha de janeiro. De janeiro. De janeiro. Nós vamos terminar o dia... Não está falando de atrasado ainda não, né? Não, ainda não. Nós estamos falando da folha de janeiro. Nós vamos quitar efetivamente a folha de janeiro até o dia 31 de janeiro. E os atrasados?
Bom, os atrasados, o acordo firmado com os servidores, com os representantes dos servidores, é que será tratado em cima de receita extra. O compromisso da governadora é que tudo que chegar agora de receita extra, ele será direcionado para pagar esses passivos. Em ordem cronológica? Em ordem cronológica. O 13º, a parcela do 13º de 2017, que tem um número razoável de servidores que ainda não recebeu, o salário de novembro de 2018, o 13º de 2018 e o salário de dezembro de 2018. Raimundo Alves, como é que está essa situação qual é a perspectiva de receitas extras hoje, de concreto? Bom, de concreto nós já começamos a trabalhar com o Banco do Brasil. A governadora esteve em Brasília na semana passada. Sexta-feira passada, negociando com o Banco do Brasil. Já foram iniciados os processos para antecipação dos royalties de 2019. Que já está autorizado pelo Tribunal de Justiça. Pelo Tribunal de Justiça. Já foi autorizado iniciar essas negociações. Então já estamos em negociação com o Banco do Brasil. O Banco do Brasil ficou de apresentar uma proposta até essa semana. Durante essa semana, até sexta-feira, deverá apresentar uma proposta para a gente estudar e, quem sabe, a gente ter um reforço de caixa aí para começar a pagar o passivo dos servidores. Tá, mas nessa conversa com o Banco do Brasil não tem essa questão só dos royalties. Existe um passivo do governo estadual, admitido pela própria governadora, em relação ao crédito consignado. E vamos aos números. Nós temos aí uma perspectiva de 162 milhões de reais em royalties. Essa é a autorização, né? Isso. E um passivo do Estado com o consignado de 110 milhões de reais. E o banco quer receber antes de realizar. Como é que vai ser esse encontro de contas? Nesse caso, isso já foi excluído da negociação com o banco. E o governo reconhece essa dívida. Isso é um desconto que durante os últimos anos o governo fez no contra-cheque do servidor. 2017, 2018. Isso. Fez o desconto no contra-cheque do servidor e não repassou para o banco. Apropriação indébita. Apropriação indébita. Isso pode ser entendido dessa forma. A ordem da governadora é que a partir de janeiro nenhum real descontado do contra-cheque do servidor para empréstimo consignado será retido, será repassado automaticamente aos bancos. Isso facilitou a negociação com os bancos, mas dessa questão dos royalties, esse passivo está fora de negociação. Essa dívida de 110 milhões de reais, que é uma dívida expressiva, é quase o valor do dinheiro novo aí dos royalties. É verdade. Vai ficar para as calendas gregas? Não, vai ficar, é obrigação do governo do estado, mas é um débito com o Banco do Brasil. Não é um débito do servidor, é um débito do banco. Então, o banco, essa é a questão dos royalties, por lei, toda essa negociação terá que ir para o fundo previdenciário. Então, ele não pode ser para pagar outros débitos. E isso aí é um Não vai débito. Haver encontro de contas nesse momento. Não pode. Esses 162 e os 110 devidos ao banco. Não vai. Não vai. Nesse caso aí, o governo do estado vai ter que encontrar uma outra forma, e já está sendo estudado, de pagar essa dívida ao banco, mas não será com dinheiro dos royalties. Fala-se na venda da conta do estado, né, para a instituição. Como é que está também? Faz parte da negociação com o Banco do Brasil nesse momento? Sim, faz. Já foi colocado isso na mesa, porém essa é a fase seguinte. A primeira fase agora é a negociação dos royalties, porque esse é o que nos dá um volume de recurso um pouco maior e que a gente possa começar a pagar esses royalties. Essa fase da negociação da folha é a fase seguinte, mas já estamos tratando disso também com o Banco do Brasil. Além dos royalties, o que pode ser considerado recurso extra do governo nessa largada? Não, tem mais royalties também, né? Tem mais royalties? Tem, sim. A governadora deverá apresentar à Assembleia um pedido de autorização para antecipação dos royalties 2019, 2020 e 2021. Aliás, 2019 é agora já. 2019 é agora. 20, 21 e 22, que são os últimos 3 anos do governo dela. Então, a intenção é negociar também os royalties dos próximos 3 anos, além de 19 que já está sendo tratado agora. Isso. A questão de venda de ativos, que também é uma discussão para se obter recurso extra. Como é que está essa questão? Venda de... Fala-se, e o governo já negou, claro, venda de CAERN, privatização de outros... O que é que está previsto aí? A CAERN realmente não está no horizonte desse governo, privatização.
Não obstante que isso pode vir também alguma questão, abrir o capital da Caerne, e isso pode nos render algum recurso a mais para o governo. O governo passado discutiu, por exemplo, a abertura de capital e privatização da área de saneamento. É possível isso? É possível discutir isso, Então há isso algum tipo de possibilidade de venda de parte da Caerne? Abrir o capital da Caerne. Isso não significa entregar o controle acionário da Caerne. Né? O governo não vai abrir mão da Caerne como empresa pública. Isso é correto. Agora tem outros ativos também, Diógenes. Por exemplo, tem muitos terrenos que o governo ainda está fazendo um levantamento. Esses dados reais a gente ainda não tem, mas tem muitos terrenos, tem bens imóveis, tem muitos outros ativos do governo que podem ser vendidos e será tratado pela governadora sem nenhum preconceito com relação a isso. Privatização, nem pensar. Privatização não está no horizonte. Pelo menos da Caerne, não. Não, eu não falei da Caerne, de outro tipo de empresa estatal. Primeiro você tem que recuperar as empresas para poder vender, para não vender a preço de banana. Né? Então tudo que você for falar em venda, você tem que primeiro avaliar o que é que você pode fazer para melhorar o preço desses ativos, né? Então isso está em estudo, a equipe econômica está analisando sem nenhum preconceito ideológico contra a venda de tudo. Nesse momento o principal é tirar o governo, tirar o Estado dessa falência financeira que está. Além da venda de ativos, outras formas de você tentar juntar dinheiro é economizando, cortando gastos. Esse é um dos pontos. O que é que a gente tem no horizonte aí do governo? Exatamente, cortar gastos e economizar com o consumo, com a máquina, já foram objeto da maioria dos decretos que a governadora assinou nos últimos dias. O senhor sabe que alguns críticos consideram que as medidas apresentadas pela governadora no início do governo foram inócuos. Medidas inócuas, né? Não, eu não considero que sejam inócuas. Eu acho que foram medidas que dão resultado e que mostram para a sociedade a preocupação que a governadora tem com o funcionamento da máquina. Né? Nós não podemos, de maneira alguma, paralisar a máquina. Né? Falar simplesmente em cortar tudo e paralisar o Estado, isso, para quem precisa do serviço público, não pode ser considerado uma economia. Né? Então você tem que economizar sem prejudicar o funcionamento da máquina e prestação de serviço público para quem precisa de serviço público. A gente falou em ativos, venda de ativos, falamos aqui agora na questão do corte de despesas. Outra questão é aumentar a receita através do aumento de impostos. O que é que há de discussão no atual governo sobre aumento de impostos? Não, o aumento de impostos também não está no horizonte desse governo. Né? Está no horizonte do governo, sim, o combate à sonegação. Né? A melhor forma de arrecadar, a forma mais eficiente. Né? Aumentar imposto não está nisso, isso a governadora... Não está na agenda. Não está na agenda, a governadora tem conversado bastante com o setor produtivo, com a Fierne, com a FEComércio, e o compromisso dela é não haver aumento de impostos. Agora, combate à sonegação, isso sim, porque isso é o melhor para o Estado. Eu estou entrevistando Raimundo Alves, que é o chefe do Gabinete Civil do Governo do Estado. Ontem eu entrevistei aqui Nereu Linhares, que é o novo presidente do IPE, Instituto de Previdência. E a gente sabe que as despesas com a Previdência do Estado têm pesado muito no orçamento estadual. E uma proposta está surgindo aí, que é que cada poder cuide de seus aposentados. Uma discussão polêmica, que requer aí uma grande negociação da governadora com os chefes dos demais poderes. Quando é que começa essa discussão, Raimundo Alves? Na verdade, essa discussão já começou. Né? No primeira reunião... Eu disse ontem aqui que não tinha tratado ainda diretamente com eles, mas já iniciou. Não, é verdade, não foi tratado diretamente, formalmente. Mas isso já foi acenado, a própria governadora já colocou isso diretamente para os chefes de poderes, mas isso não tem uma proposta efetiva ainda. Qual foi a primeira reação dessa turma? Até o momento, Diógenes, todos os poderes têm sido muito abertos às negociações e muito preocupados com a situação do Estado. O Tribunal de Justiça, o presidente da Assembleia, o Ministério Público, todos estão muito preocupados com a situação econômica do Estado. Não é da boca para fora, não. Por exemplo,
O Poder Judiciário disse que não tinha sobra lá. Na posse de expedito para João Rebouças, disse que estava deixando em caixa mais de 200 milhões de reais. Essa disposição para colaborar, às vezes não fica só no discurso, nas entrevistas para a imprensa? Não, eu acredito que não. Todos os poderes têm dado demonstração de preocupação, de colaboração com o Estado. Nós não temos, com relação ao governo do Estado, nós não temos tido esse tipo de dificuldade. Mas especificamente nessa questão dos aposentados, o senhor acredita que o governo avança nessa discussão, que cada poder cuide de seus aposentados? Eu acredito que sim, eu acredito que é possível se fazer essa discussão com os poderes. Evidentemente que isso passará por um processo de negociação, de avaliação de números, de avaliação de recursos, do orçamento de cada um dos poderes, porque se isso não está previsto no orçamento de cada poder, vai ser difícil você colocar isso de imediato. Mas isso passando por um processo de negociação, eu acredito que sim, que é possível você fazer isso. Eu queria uma opinião sua, Raimundo, sobre a relação de Fátima com o governo federal. O presidente da República, que é antipetista, fez campanha em cima disso, e a governadora é do PT. Queria saber qual a sua expectativa e qual é a orientação da governadora nessa relação do governo estadual com o governo federal. A relação institucional. É uma relação do governo do Estado, no poder do governo do Estado com o poder federal, com o governo federal. Então, o processo da campanha passou, agora é hora de fazer a gestão funcionar, é hora de prestar contas ao povo, é hora de governar para todo mundo. Há pouco tempo eu estava ali fora ouvindo o que o Marcos Alexandre colocou aqui para você. É fato. É fato, é isso mesmo, entendeu? A relação é a relação institucional, está na Constituição. Então não há que fugir disso. O presidente Bolsonaro foi eleito, vai governar, e Fátima foi eleita e vai governar, e é assim que terá que funcionar. Já há perspectiva de uma audiência de Fátima com Bolsonaro? Há uma data aí para um primeiro encontro formal, institucional? Não há isso ainda, mas há um pedido do Fórum dos Governadores do Nordeste, de audiência com o presidente, que será tratado, mas as relações com o governo não se dá somente diretamente com o presidente, né? Semana passada mas mesmo. É preciso. Sim, isso é preciso. Com certeza. Do ritual, né? Com certeza. Uma coisa é você sempre se apresentar no meio de um grupo, de um fórum. A outra é você ter um contato direto, de manter, abrir um canal. Com certeza. Mas como eu estava falando aqui... A iniciativa vai ser de fato ou vai esperar que o presidente convoque? Não, a iniciativa, por enquanto, está sob o controle do Fórum dos Governadores do Nordeste. Né? A expectativa é que aconteça um encontro do presidente com os governadores do Nordeste para apresentar uma pauta específica do Nordeste nos próximos dias. Está sendo aguardado essa agenda. Mas o que eu falava aqui é que a semana passada, por exemplo, a governadora já procurou a Secretaria do Tesouro Nacional para falar sobre a situação econômica do Estado, a situação de calamidade. Inclusive eu informei aqui que está vindo aí uma equipe da Secretaria do Tesouro na próxima semana. Isso. E foi muito bem recebida, de forma sem nenhum preconceito ideológico, sem nenhum preconceito, foi tudo tratado muito claramente, os interesses do Estado com os interesses da União. Eu acredito que a União não vai boicotar o Rio Grande do Norte por divergências políticas, ideológicas. Oxalá que isso aconteça, Raimundo Alves. Voltando à questão dos salários, a governadora anunciou o procedimento para o pagamento de salários em janeiro e fevereiro. É um início aí de calendário de pagamento dos servidores. Quando é que a governadora tem perspectiva aí de apresentar um calendário mais regular, mais fixo dessa questão dos servidores? Na negociação com os servidores, nós deixamos claro, e foi a proposta do próprio Fórum dos Servidores, de que essa negociação seja permanente, né? Aliás, isso já está no decreto da governadora, que cria a mesa de negociação coletiva, né? O comitê de negociação coletiva. Então isso já está em funcionamento. Nós já temos, inclusive, uma nova reunião marcada com o Fórum dos Servidores para o dia 23, a pedido deles, 23 de janeiro, com o Fórum dos Servidores, porque dentro da proposta que foi colocada agora, né, assinado esse acordo agora, tem também a questão de fevereiro. E a gente ficou de manter contato, e qualquer alteração
para melhorar essa proposta ou para fazer alguma alteração nessa proposta, será objeto de negociação mês a mês. Mas o sentido dessa proposta, Diógenes, é permitir ao servidor ele ter uma previsibilidade do seu orçamento, no seu orçamento doméstico, entendeu? Pelo menos a partir de agora ele tem que saber que ele vai receber o salário dele dentro do mês, e o que vier do passivo, que estava sendo um problema, que é um problema para os servidores, mas esse passivo que entrar a partir de agora será um extra que está entrando no orçamento dos servidores, extra do ponto de vista de que não tem uma previsibilidade agora ainda, mas pelo menos o compromisso da governadora é que a partir de agora o salário seja pago dentro do mês, o mês correspondente ao trabalho. Nesta edição do Jornal 96, a gente também informou um investimento de 80 milhões de reais na segurança pública aqui do estado. Inclusive, a repartição desse valor já foi definida. Esse dinheiro já estava acertado desde o governo passado ou é novidade já da atual gestão? Não, isso foi um empenho feito em dezembro do ano passado. A partir do momento que a governadora anunciou a equipe de segurança, que foi o primeiro anúncio do secretariado, o Coronel Araújo já começou a fazer as articulações com o governo federal, e isso foi empenho no orçamento de 2018, orçamento da União de 2018. Mas a expectativa é que nos próximos meses aí, durante esse ano de 2019, a gente consiga realizar esses valores empenhados, que será de grande ajuda na segurança pública do estado. É isso aí, eu conversei com o economista Raimundo Alves, chefe do Gabinete Civil do governo do estado. Raimundo, boa sorte na sua missão, viu? Vai ter que matar um leão quase todo dia. Obrigado, Diógenes. Obrigado. E um abraço aos ouvintes 96. O Jornal 96 vai ficando por aqui. Lembrando a você que logo mais no RN acontece da Band, 11h30, eu vou entrevistar Aldemir Freire, secretário estadual de Planejamento. A linha é mais ou menos dessa pauta aqui, a crise fiscal do estado. Tchau, até amanhã com o Jornal 96.